Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre as nossas vidas até o momento dele vir para nos buscar. Que essa graça nos preserve, que essa graça nos aperfeiçoe, que essa graça nos capacite a permanecer em Cristo até aquele glorioso dia. Por favor, meus queridos, abram suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. É o texto que nós estamos estudando de forma sistemática. E hoje pretendo expor aos irmãos o conteúdo do verso 16. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Enquanto os irmãos vão encontrando a passagem, quero aproveitar esses primeiros momentos para lhes explicar algumas coisas. A primeira delas, por que até o presente momento nada foi dito acerca da oração? Eu creio que alguns irmãos já devem ter se perguntado o porquê que até este momento nenhuma só palavra sobre oração tenha sido dita. Minha resposta é porque a oração não faz parte dos componentes desta armadura. Se você prestar bastante atenção, ela vai ser mencionada no versículo 18. Você pode aí até conferir caso você já esteja com a sua Bíblia aberta. Ela vai se estender até o verso 19. E na metade do verso 19 até o final do verso 20, estará a proclamação do Evangelho. Como me propus a expor para os irmãos até o verso de número 17, eu não lhes direi absolutamente nada acerca da oração e da pregação do Evangelho. E mais uma vez repito, isso não é desprezo. Isso não é falta de consideração por duas ordens bíblicas muito claras. Isso é porque eu compreendo que o que está contido do verso 10 até ao verso 17 não trata da oração, nem muito menos da pregação do Evangelho. Se você prestou atenção nos encontros passados, eu frisei que de fato o conteúdo do verso 10 nos descreve aquilo que nós recebemos da parte de Deus: força e habilidade. No verso 11 nós temos a primeira menção da armadura. E essa armadura eu já defini para os irmãos como a aplicação de toda a verdade de Deus, que nos é ensinada por meio do Evangelho e da palavra de Deus. Então o que estou trabalhando em cada componente dessa armadura se identifica diretamente com a nossa capacidade de pegar a palavra de Deus de forma muito específica e aplicá-la sobre a nossa vida, exatamente na circunstância em que nós nos encontramos. Foi o que Jesus fez no deserto. Acessou a palavra, aplicou a palavra e teve vitória sobre as tentações. Meu propósito ao discorrer, principalmente do verso 14 até ao verso 17, é levá-los à compreensão de que Paulo não está ensinando doutrina para os irmãos da igreja de Éfeso. Paulo está ensinando a estes irmãos a importância deles aplicarem sobre as suas vidas aquilo que eles já aprenderam por meio do Evangelho e por meio da palavra de Deus. Portanto, o que eu tenho em mente acerca dos 6 componentes dessa armadura é a aplicação direta da verdade do Evangelho e da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Feitas estas considerações, começaremos a nossa leitura a partir do verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por conta disso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a proteção do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, meus queridos. Já conseguimos caminhar até o final do verso 15. Hoje nós começaremos o verso 16. Paulo emprega neste verso a figura do escudo que um soldado romano utilizava quando ele estava já nas primeiras partes de um combate. A palavra escudo que Paulo utiliza aqui não é aquele escudo redondo, pequeno, que o soldado utilizava quando estava numa luta corpo a corpo. A palavra escudo aqui transmite a ideia de uma espécie de porta onde o soldado poderia se abaixar e se proteger daquilo que seria lançado sobre ele durante os primeiros momentos de uma batalha. A palavra escudo aqui descreve um equipamento feito de madeira, forrado com ferro, com aço, que tinha por volta de 1,20 m até 1,60 m de altura e girava em torno de 75 a 80 centímetros de largura. Este equipamento aqui, ele era voltado para a proteção do soldado quando ele sofria um ataque com dardos, setas e flechas. Já nesse primeiro componente da armadura, Paulo já começa a nos dar mais do que uma noção da proteção para o soldado em combate, mas dos primeiros instantes de uma batalha nos tempos antigos. Quando um soldado ele estava agrupado em um exército para tomar uma cidade, ou para entrar em conflito com um exército que estava em posição vantajosa, as primeiras coisas que aconteciam como ataque inimigo era uma chuva de flechas, de dardos, de setas. Os dardos, especificamente a palavra que Paulo emprega neste verso 16, transmite a ideia de uma espécie de lança pequena. Ela era bem pontiaguda e a sua ponta era feita de pedra ou ossos de animais ou até mesmo metal. Era uma arma que visava atingir o corpo do soldado e removê-lo de batalha, removê-lo da condição de pelejar em guerra. Como se essa arma não fosse muito perigosa, existia algo que aumentava o seu potencial de destruição. Normalmente, ela era embebida em um material inflamável e no momento de ser atirada, ateava-se fogo na ponta para que de fato, se o soldado não fosse atingido diretamente no seu corpo, o fogo se espalhasse e não apenas o atingisse, como atingisse os soldados que estavam à sua volta. A função do ataque com dardos e com flechas era perfurar, destruir e desorganizar as defesas do exército. Quando isso não era bem sucedido, pelo menos um propósito era alcançado. Como o soldado tinha que fazer um certo esforço para se proteger, ele já começava a ser desgastado mesmo antes de entrar na batalha, corpo a corpo. Quando Paulo emprega esta metáfora, esta figura de um escudo para o crente, o ensinamento aqui é que apenas e tão somente por meio da fé em Cristo Jesus, nós seremos capazes de apagar os dardos, as setas e as flechas incendiadas que o maligno atira sobre nós. Peço a você que me dê apenas mais alguns minutos, daqui a pouco vou expor o significado espiritual de forma mais profunda. Mas por ora tenha isto em mente. A realidade do escudo, a realidade das setas, dos dardos e das flechas, e a última realidade que nos é bem especificada neste texto, que estes dardos inflamados são atirados pelo maligno. Paulo quer que a gente tenha noção exata de com quem nós estamos lidando. E apesar de não ser muito popular
nem muito menos agradável para muitos crentes na nossa geração falar sobre o diabo. Ignorá-lo é um erro muito grave. Paulo, nesta carta, e especificamente neste ponto em que estamos estudando, quer dar entendimento e compreensão aos crentes de que eles não vão lutar contra pessoas. Embora as pessoas estejam envolvidas neste combate, os crentes jamais deveriam olhar para as ofensas, para as dores, para os prejuízos, para os danos que eles recebem através das pessoas e pensarem que aquilo está sendo feito apenas e tão somente por pessoas que não vão com a cara deles e que não gostam deles. Paulo quer que os crentes entendam que há alguém trabalhando por trás dessas pessoas. Há alguém se movendo. E o propósito deste alguém é literalmente tirar a nossa força, tirar a nossa firmeza, nos vencer pelo cansaço, nos derrubar e nos levar ao pecado. Neste texto que nós estamos vendo, o que Paulo tem em mente é nos alertar que para não pecarmos, será necessário aprendermos a tomar a palavra de Deus e a aplicá-la sobre a nossa vida em cada momento que nós formos atacados por dardos, por setas e por flechas. Por isso, meus irmãos, nós já podemos entender que vai envolver esforço, vai envolver empenho, vai ter desgaste. Até porque em algumas batalhas, o céu poderia ser escurecido durante o dia, dependendo do número de flechas, de setas e de dardos que eram atirados. A ideia aqui, meus irmãos, é que estas flechas, esses dardos, essas setas, podem ser atirados sobre nós a qualquer momento e de todos os lados possíveis. Nós podemos ser bombardeados em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossa vontade, em nossa memória e até mesmo em nosso corpo. E se nós não discernirmos, não distinguirmos, não entendermos a natureza espiritual deste combate e a inteligência, a astúcia e a habilidade do nosso inimigo, nós estamos fadados a fazer o que muitos crentes estão fazendo em nossos dias, naturalizando realidades que são espirituais. Satanás não tem interesse nenhum de ser identificado por detrás de cada investida. Uma das coisas que ele se utiliza para ter vantagens é simplesmente não ser visto, não ser identificado e o que é pior, ter aquilo que ele está realizando como algo de natureza normal, comum. O que ele mais precisa para prosperar na área dos dardos, das flechas e das setas é que a gente enxergue as investidas do maligno como uma coisa normal da vida, comum. Infelizmente eu não posso ser mais específico dentro do que estou tentando lhes dizer. Espero que o Espírito Santo lhes dê ouvidos para ouvir e compreensão acerca do que isto significa. Não posso ser mais específico quanto a isso. Mas um dos erros mais graves dos nossos dias é tratar como algo normal investidas espirituais das trevas. Um diagnóstico errado faz com que a gente não consiga tratar de uma enfermidade da maneira eficaz. Entender um dardo como um pensamento natural nosso, como algo do nosso próprio temperamento, da nossa própria personalidade, é literalmente, meus irmãos, cometer um erro gravíssimo nessa batalha. Não estou dizendo que tudo o que acontece nas nossas vidas é de natureza espiritual e o diabo está por trás. Será necessário que a gente aprenda a se conhecer, para que de fato a gente aprenda a discernir o que é um dardo inflamado e atirado pelo maligno. E uma das coisas que nós precisamos fazer é olhar para nós mesmos e perceber o que é uma tendência natural nossa. O que é um pensamento normal, o que é um sentimento normal, o que é uma inclinação normal nossa. E você facilmente, depois que perceber o que é normal, o que é necessariamente seu, vai identificar quando um dardo for lançado contra você. Existem coisas que elas não fazem parte da nossa maneira de pensar. Simplesmente acontecem em nossa mente. Você, de repente,
não estava pensando em uma determinada situação e aquilo invade a sua mente. Isto é um dardo. Você, de repente, estava indo muito bem, não tinha nenhum tipo de tristeza, estava feliz e até agradecido a Deus por aquilo que estava vivendo naquele momento, e de repente você é assaltado por uma profunda tristeza e nem sequer sabe de onde veio. Já ouvi pessoas dizendo: me sinto tão entristecido por conta desta tristeza, porque neste momento eu não tenho motivos para estar assim. Nesse momento eu tinha motivo para me alegrar, para agradecer a Deus, e eu não sei de onde veio tamanha tristeza. Há também situações onde você não desejava uma determinada coisa, e de repente nasce no seu coração um desejo que é como se fosse um fogo queimando dentro de você. A ideia é produzir uma espécie de impulso para que você saia correndo para realizar aquele desejo. Tudo isto compõe a realidade de um dardo. Há momentos em que você é simplesmente surpreendido com uma situação onde você foi ofendido e até perdoou aquela pessoa, e de repente vem a lembrança do acontecimento, e isso começa a queimar dentro do seu peito para gerar em você um sentimento de vingança. Você começa a se sentir como alguém tolo por não ter feito nada, como alguém que é bobo por simplesmente ter perdoado. Todas estas realidades compõem dardos inflamados do maligno. E quanto aos dardos que são atirados ao corpo, especificamente para produzir enfermidades, estes eu não pretendo falar absolutamente nada. A minha intenção é abordar os dardos que são lançados na alma, onde eu acredito ser mais difícil de se discernir. Quero que você preste atenção, por favor, a algumas declarações que eu anotei para dizer aos irmãos. No texto bíblico, a realidade de dardos são ataques de Satanás especificamente na mente. Na mente surgem ideias, no coração sentimentos, e as vontades são inflamadas e direcionadas para o pecado. Tudo isso visa o enfraquecimento do crente, a fim de que, de fato, no momento em que um dardo maior chegar, na forma de tentação, ele caia e peque. Um dardo, ele pode descrever pensamentos, ele também pode descrever palavras que são atiradas contra você, sem mais, sem menos, de forma injusta. Alguém chega descarregando um caminhão de coisas sobre você, te culpando de coisas que você tem a consciência de que não fez. Esses dardos também podem invadir os seus sentimentos e produzir um senso de solidão. Por mais que em seu coração você saiba que Jesus está com você e prometeu nunca te abandonar. Esses dardos também podem descrever situações de tentação que literalmente vêm como uma forte pressão para nos induzir ao pecado. É importante que a gente entenda que a diferença dos dardos para aquilo que é naturalmente nosso é que você perceberá que os dardos vêm de fora. Eles não estavam na sua mente, eles não estavam no seu coração. Eles simplesmente entraram. O quanto mais rápido a gente discernir, perceber e combater e neutralizar isso, rejeitar isto, mais rápido a gente evita os danos que estes dardos visavam nos trazer. Neste caso, meus irmãos, os dardos também podem acontecer de forma bem sutil. Às vezes de uma maneira bem suave. O diabo ele não tem pressa nenhuma em nos induzir ao erro. Ele é extremamente paciente para nos derrubar. Ele caminha pouco a pouco, nos observando, prestando atenção onde nós somos mais vulneráveis, onde nós temos as maiores tendências ao pecado, para conectar às nossas fraquezas uma forte tentação. Esses dardos muitas vezes, eles começam com pequenas ideias. Surgiu na mente, apareceu na sua mente uma ideia. E uma vez que você alimenta essa ideia,
isso ganha uma força muito grande dentro de você. Depois que esse dardo é recebido e alimentado, é muito difícil não cair em pecado. Esses dardos mais sutis, eles crescem e levam a comportamentos pecaminosos. Nenhum de nós, ouça isso com atenção, nenhum de nós pode controlar o que entra na mente. Mas todos nós podemos decidir o quanto isto fica. Nós podemos rejeitar imediatamente, como nós podemos acolher e alimentar. É por isso que nesta hora é importantíssimo que nós estejamos conscientes da nossa responsabilidade. Deus não fará isto por nós. Deus não estenderá sobre nós o escudo da fé para que estes dardos não nos atinjam. Muito pelo contrário, eu e você somos responsabilizados a rejeitar todo pensamento enganoso e mentiroso da parte de Satanás. Por isso, novamente repito, é importantíssimo que nós estejamos conscientes de que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Eu tenho certeza que todos vocês sabem disso. Assim como eu tenho certeza de que a maioria de nós não se lembra quando isso acontece. Na maioria das vezes, quando alguém nos ofende, quando alguém nos ataca, a primeira coisa que normalmente acontece com a gente é uma profunda irritação. Depois da irritação, é um passo para a defesa. E depois deste passo para a defesa, é um passo para o ataque. Se nós prestarmos atenção, o quanto nós perdemos de força, de energia e de tempo tentando nos defender, nós não faríamos isto. Eu e você não precisamos nos defender diante de nenhum tipo de acusação. Nada que alguém possa dizer a nosso respeito, sendo mentira e engano, constitui a nossa realidade como filhos de Deus. Calúnia, difamação, fofoca, mentiras, ataques diretos à reputação de uma pessoa, falso testemunho, meus queridos, não mudam a pessoa que está sendo atacada naquilo que dizem a respeito dela. Só que a pessoa que está sendo atacada pode perder muita força e muita energia tentando se justificar, tentando se explicar, tentando provar a sua inocência. Já no século XVII, houve um grupo de crentes denominados os puritanos, que eles cunharam uma declaração que eu julgo muito válida para os nossos dias. Eles diziam assim: cuida da tua piedade e Deus cuidará da sua reputação. Ao invés de você se desdobrar tentando provar a sua inocência, uma vez que você é consciente de que não tem culpa diante daquelas acusações, apenas e tão somente vigie sobre o seu coração para não alimentar este dardo, a fim de que daqui a pouco você já não esteja envolvido num plano de vingança. Vigie sobre o seu coração para você não gastar de maneira inútil as suas forças. Vigie o seu coração para fazer o que o rei mandou fazer. Perdoe, abençoe, libere o indivíduo e lembre-se que a vingança pertence ao Senhor. É o próprio Deus quem se comprometeu a dar a cada um segundo as suas obras. Não perca seu tempo tentando se defender. Como lemos no livro de Provérbios, quando estávamos expondo sobre o cinturão da verdade, novamente repito, a língua mentirosa e a língua que profere falsos testemunhos não ficará sem a sua justa retribuição. Deus prometeu que iria tratar com a mentira e com o falso testemunho. Apenas e tão somente, guarde o seu coração para não se amargurar. Guarde o seu coração para não maquinar a vingança. A melhor maneira de impedir que um dardo incendiado queime dentro de você é optando pelo perdão. Quando você opta pelo perdão, quando você opta pela liberação daquela pessoa, ainda que ela não tenha se arrependido, ainda que ela não tenha reconhecido, ainda que ela não tenha pedido perdão, você já estará eliminando todo o dano que poderia ser causado em você.
Você estará colocando para fora da sua vida um lixo que te apodrecerá por dentro. Portanto, é muito importante, meus queridos, que nós estejamos atentos quanto a isso. É muito importante que a gente não se entregue a uma tristeza profunda, porque tem alguém que está falando mal de nós. É muito importante que você não se jogue para baixo, porque percebeu que alguém não gosta de você. Meus queridos, lembrem-se, na hora do conflito, nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Se você decidir usar armas espirituais para combater realidades espirituais, você vai ver que toda a investida acaba em pouquíssimo tempo e você tem a possibilidade de sair completamente ileso desse combate, dessa batalha, dessa investida. Há uma outra coisa que eu gostaria também de dizer, que são dardos voltados para o âmbito da nossa vontade. Eu não sei se você já percebeu em alguém ou se você já viveu essa experiência. Você está tranquilo na sua casa? Não passou pela sua mente comprar absolutamente nada. Vamos usar como exemplo um carro. Você tem um carro, ele não é um carro novo, ele não é um carro destes de última geração, mas é um carro simples que te atende, tanto para o seu trabalho quanto para a sua viagem. De repente vem ao seu coração um desejo enorme de trocar o carro. E você simplesmente se vê com pensamentos e desejos que não estavam ali no seu coração. Surge uma frase que eu considero extremamente maligna. Eu devo presentear a mim mesmo. Meus queridos, quando esta frase acontece, pelo menos aquilo que eu consegui ver e constatar até hoje foi extremamente danoso. Porque na maioria dos casos em que eu vi as pessoas utilizarem esta frase, elas estavam enganadas com relação ao desejo de seus corações. Elas queriam comprar uma coisa que elas não precisavam e com dinheiro que elas não tinham. O resultado é um endividamento. E cá entre nós, quem já viveu a experiência de estar endividado sabe o quanto é difícil lidar com a ansiedade, não é assim? Alguns dizem, não estou conseguindo dormir. Outros se escondem dentro de casa porque morrem de medo de um cobrador encontrar com eles em algum canto da cidade. Quando a campainha toca é desespero total. Dificilmente eu vou acreditar que é alguém que veio me ver. Dificilmente eu vou acreditar que é alguém que veio me abençoar. Na maioria das vezes eu temo que é alguém que veio me cobrar. Agora pense bem, por que esta preocupação? Por conta de uma dívida. Por que essa dívida foi contraída? Por conta de um desejo que não foi controlado. Como esse desejo nasceu? Essa é uma resposta que a maioria das pessoas não vão conseguir responder naturalmente. Tem muita gente que diz assim, eu sou uma pessoa livre. Livre por quê? Porque eu faço o que eu quero. Meu querido, esse conceito de liberdade é uma farsa. Quem faz o que quer não é livre, é escravo. E a prova dessa escravidão está dentro da própria vontade. Você não sabe discernir e nem perceber naturalmente como é que o seu coração passou a desejar aquilo. Simplesmente nasceu à vontade. E você, como escravo da própria vontade, se esforçou para realizá-la. Depois de realizá-la, vai ter que lidar com as consequências dela. Observe muito bem, porque por detrás de uma palavra chamada promoção, pode haver um grande laço para você. Tem muitas pessoas que acham que promoção é a oportunidade de eu adquirir um bem por um preço menor. Meus queridos, o quanto de gente eu conheço que já entrou em endividamento e está procurando uma campanha de prosperidade para se livrar das dívidas. Tudo começou com a palavra promoção. Meus queridos, não é à toa que o fruto do Espírito é chamado de domínio próprio. Todo crente nascido de novo deve aprender a dominar sobre os seus desejos. Principalmente nessa área de administração financeira. Principalmente nesta área de compras. Se você perceber com bastante honestidade, vai chegar a esta conclusão. A maior parte do que a gente compra, compra porque quer e não porque precisa. E a maior parte dos momentos em que ficamos endividados
Não é porque ficamos endividados por sermos surpreendidos por uma necessidade real. A maioria das vezes é por falta de domínio próprio sobre a própria vontade. Todas estas coisas não são, porventura, uma decisão minha. O que o diabo tem a ver com isto? Ele é quem inflama os desejos. Ele é quem incendeia a vontade. Ele é quem traz ideias, desejos e vontades para que a gente faça escolhas que só depois de consumá-las nós iremos nos arrepender profundamente. Portanto, é importante que a gente tenha isto em vista. Eu não controlo o que entra na minha alma, mas eu posso e devo controlar se irá ficar ou não. É importante que eu aprenda a discernir as investidas do maligno, porque depois que ele me levar ao chão, ouça isso com atenção e espero não ofender ninguém. Não há campanha debaixo desse céu que te coloque de pé, a não ser arrependimento. Outros exemplos que eu quero abordar. Provavelmente já aconteceu com a maior parte de vocês. O que acontece com você no momento em que você decide se concentrar em Deus? Vamos ser mais específicos. O que acontece com você quando você pega este livro na sua casa para ler? Você não precisa responder. Mas porventura, alguém aqui já dormiu em cima deste livro? Você já pegou a sua Bíblia para ler e acabou dormindo? E quando acordou, nem sabe o que estava lendo? Eu confesso que isso já aconteceu comigo não apenas uma, nem duas, nem 3 vezes, mas muitas vezes. Quem aqui já começou a orar e a sua mente foi bombardeada por pensamentos onde você nem sequer percebia as palavras que estavam saindo da sua boca? Você começa a orar e daqui a pouco a sua mente sofre uma enxurrada de pensamentos onde a última coisa que você consegue é se concentrar em Deus. Vamos citar uma situação ainda pior. Se concentrar em Deus durante uma exposição bíblica. Você já teve sono? Meus irmãos, eu tenho uma visão privilegiada. Não é porque eu enxergo mais do que vocês, mas de onde eu estou eu vejo coisas impressionantes. Acontece de tudo, eu consigo ver até quem está discordando de mim. É impressionante. Vejo quando alguns dormem, vejo quando alguns se dispersam, vejo quando alguns se distraem, e eu tento me esforçar para repetir o que eu acabei de falar, porque o meu objetivo é que você ouça e entenda. E vejo que alguns que estão prestando atenção, às vezes ficam bravos, está repetindo o que acabou de dizer. Meus irmãos, vocês não sabem o que acontece do lado de cá. Estas coisas não são uma casualidade. Nossa mente é distraída o tempo todo. Alguns dentre nós acreditam que é uma utopia governar sobre a própria mente. Mas eu não apenas proclamo isto a vocês, eu dou testemunho disso a vocês. É completamente possível governar sobre a mente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que nós temos a mente de Cristo, o pensar de Jesus. Uma vez que nós aprendamos a vigiar sobre a nossa mente, uma vez que nós aprendamos a encher os nossos pensamentos com a realidade que é do alto, onde Cristo está e de onde Ele vem para nos buscar, meus queridos, vocês irão perceber que haverá força e habilidade para repelir pensamentos e para alimentar outros pensamentos. Isso não é coisa de monge budista, isso não é coisa de pessoas que ficam meditando o dia inteiro. Isto é o poder da mente de Cristo na mente dos filhos de Deus. É perfeitamente possível que a mente esteja cativa e direcionada para a obediência de Cristo. Só que isto não é um milagre operado por Deus de forma unilateral, onde só depende dele e não existe nada que nós devemos fazer. Não, meus queridos. Nossa parte é identificar e rejeitar todo e qualquer pensamento que não deve estar em nossas mentes. Nossa parte deve ser
nos esforçarmos para aplicar sobre nós mesmos toda a verdade contida no Evangelho e nas Escrituras. Se nós formos diligentes nesse exercício, se nós formos disciplinados neste exercício, nós perceberemos os efeitos de ter uma mente controlada e governada pelo Espírito Santo. Uma das coisas que acontece com uma mente que é governada pelo Espírito Santo é que você não se irrita. Você pode achar que isso é uma utopia, não é. A irritação acaba, porque simplesmente você não está mais agindo por meio da carne, você está cheio da vida de Jesus e governado pelo Espírito Santo. E nesta hora, meus queridos, qualquer ofensa não irrita. Perdoar não se torna um fardo, se torna uma decisão que você faz por amor a Jesus. Todas estas coisas, elas são completamente possíveis nesta questão da dificuldade com a leitura das Escrituras, com a oração, com se concentrar na exposição da palavra, com fixar a sua mente em Deus. Você precisa estar atento, porque estes são dardos. Eu sei que existem dias em que a gente está muito cansado. Eu sei que existem dias em que nós estamos bem desgastados com outras situações. Mas não é normal que todas as vezes você esteja sonolento para ler, para orar e principalmente para ouvir uma proclamação da palavra, até porque você precisa ouvir e ouvir bem para fazer o quê? Julgar o que está ouvindo. Julgar se isso tem procedência da parte de Deus, se de fato isso irá contribuir para a edificação da sua fé. Meus queridos, é importante que a gente entenda e não normalize isso como um comportamento nosso. Todas as vezes que nós estamos orando, lendo as Escrituras e fixando os nossos pensamentos para ouvir a exposição das Escrituras, Satanás está se movendo. O propósito dele é simplesmente nos distrair e depois de nos distrair, nos entristecer com esta conclusão. Bem, já que eu não consigo ler, e se eu leio eu não entendo, já que eu não consigo orar mais do que 5 minutos, e já que eu não consigo reter nada do que eu ouço por meio de uma pregação, isso deve ser porque eu não nasci de novo. Eu digo a vocês que isso não é evidência de alguém que não nasceu de novo. Isso é uma seta maligna para não deixar alguém que nasceu de novo ser fortalecido pela palavra e viver realidades mais elevadas do Evangelho, realidades mais elevadas do reino de Deus, realidades mais elevadas da presença de Jesus. Preste bastante atenção nisso, meu querido. É importantíssimo que se aprenda a discernir os dardos. Agora eu quero passar para o segundo ponto. Meu segundo ponto é o maligno, Satanás, o adversário. E peço a você que, por favor, abra sua Bíblia comigo agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. O apóstolo diz algo importante sobre Satanás que nós não podemos ignorar. 2 Coríntios 2, verso 11. Paulo diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Neste caso aqui, Paulo estava falando sobre a necessidade de perdoar um irmão da igreja de Corinto que havia cometido um erro grave. Este irmão havia sido retirado da comunhão da igreja, havia sofrido algumas ações de Satanás e ele estava extremamente arrependido pelo pecado que ele cometeu. Então Paulo diz a esta igreja que este irmão deveria ser perdoado, deveria ser recebido pelos irmãos, e que eles deveriam considerar aquilo que nós acabamos de ler no verso 11. Não ignorar as intenções de Satanás, pois em cada intenção de Satanás, o propósito é alcançar uma vantagem sobre nós. E a palavra vantagem aqui tem a ver com superar, ganhar, se tornar superior e explorar. Toda a intenção de Paulo neste verso é dizer que os crentes deveriam ter cuidado para não ignorar as intenções de Satanás, porque Satanás queria
explorá-los, suplantá-los, pisar neles quando eles têm as condições exatas de pisar em Satanás. A palavra Satanás aqui também é bastante interessante. Não transmite apenas a ideia popular de adversário. Vai muito mais além. A ideia aqui é alguém que incita ao pecado e à apostasia. Alguém que usa como arma o engano e a mentira. Portanto, observe com bastante atenção esta declaração que Paulo está falando aqui. Se nós ignorarmos as intenções de Satanás, ele já terá alcançado vantagem sobre mim e sobre você. Se nós chamarmos de algo normal, natural, comum, aquilo que ele está realizando contra nós, ele já terá alcançado o primeiro objetivo. É muito importante, meus queridos, que a gente saiba muito bem que nós estamos lidando com alguém inteligente, que tem poder, que é astuto, que nos conhece muito bem e que anda ao nosso derredor procurando uma oportunidade de nos conduzir ao pecado para achar lugar em nossa vida. Não ignore Satanás. Eu sei que tem algumas igrejas e alguns pregadores que não tocam mais no nome do diabo, porque afinal de contas nós devemos falar apenas de Jesus e não do diabo. Meus queridos, a quantidade de textos que nós temos na Bíblia que falam acerca deste anjo caído é muito grande para ser desprezado. A quantidade de títulos que são dados a esse ser descrevem a sua capacidade, descrevem o seu poder, a sua habilidade, a sua inteligência, a sua intenção. Não é possível que a gente ignore este indivíduo. Se nós queremos de alguma maneira nos protegermos contra as investidas dele, nós precisamos conhecer o que as Escrituras dizem acerca dele e como nós podemos nos guardar dele. Como lhes disse em outros encontros, e novamente repito, existe muita gente grande na história da igreja que foi derrubada pelo diabo. Gente piedosa, gente que foi referência, gente que foi instrumento de Deus. E no próprio texto bíblico nós temos tantos e tantos nomes que poderiam ser citados. Davi, profeta, rei, salmista. Alguém que a Bíblia descreve como o homem segundo o coração de Deus, caiu. Pedro, apóstolo de Jesus, caiu. E tantos outros poderiam ser citados. Nós não podemos ignorar Satanás. Nós não podemos de maneira nenhuma ignorar as suas investidas mais sutis. Precisamos estar atentos e aprender a discerni-las muito bem. Quero nesse momento, meus queridos, passar para a parte que mais importa nesta noite. Sobre o escudo da fé. O que o escudo da fé é? É uma rápida aplicação daquilo que nós cremos da palavra de Deus e do Evangelho a todas as investidas de Satanás contra a nossa vida. Repito, é uma aplicação. O que está sendo descrito no nosso texto principal é um combate. Neste combate, nós somos informados acerca deste inimigo que vem contra nós. E a forma de nós nos defendermos deste inimigo é aplicar sobre as mentiras e os enganos que ele lança contra a nossa vida as realidades do que nós cremos do Evangelho e da Palavra de Deus. Para isso eu quero analisar com vocês 4 pontos rapidamente. A origem da fé. Quero ver com vocês a proporção da fé. A definição do que é a fé e a finalidade, o propósito para o qual Deus nos deu a fé. O primeiro ponto que eu quero ver com vocês encontra-se no livro de Atos, capítulo 3, verso 16. Por favor, abre sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 3, verso 16. O apóstolo Pedro está pregando dentro do templo judaico e está explicando para as pessoas que o ouviam como aquele aleijado que estava na porta do templo Formosa havia sido curado. No verso 16, Pedro diz: pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que veio por meio de Jesus
deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Duas declarações que eu quero que você olhe para a sua Bíblia. Perceba, pelo texto bíblico. Olhe, por favor, a sua escritura. Primeira declaração, na primeira parte do verso 16. A fé no nome de Jesus. A convicção, a certeza do poder do nome de Jesus. Segunda parte do verso. A fé que veio por meio de Jesus. São duas coisas que nós precisamos considerar. A fé do nome de Jesus e a fé que vem por meio de Jesus. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Efésios 2:8 nos diz que a fé é um dom de Deus. Portanto, a origem da fé é esta. Ela vem de Jesus como um dom. Ela nasce em nós quando os nossos ouvidos são abertos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Evangelho de Cristo. E uma vez que esta fé é formada em nós, nós não temos apenas a fé em Jesus, nós temos a fé de Jesus. São duas coisas que nós precisamos considerar. A fé não tem origem humana. Por mais que a gente costuma dizer, eu criei em Jesus, e isso de fato não está errado, a fé não começou exatamente no momento em que nós cremos em Jesus. A fé começou em uma decisão de Deus, em abrir os nossos ouvidos para ouvir e entender uma realidade do Evangelho que nós naturalmente iríamos ignorar. Uma vez que nós ouvimos e entendemos, então cremos. O crer em Jesus é uma profunda convicção, é uma profunda certeza que você tem que Ele de fato é o Filho de Deus e que o Evangelho e a própria palavra de Deus é a verdade de Deus para a sua vida. A fé é um dom, é uma dádiva, é um presente, precede a decisão do homem, precede a escolha do homem. Tem uma passagem de Romanos capítulo 11, no finalzinho do capítulo, uma passagem que nós até cantamos muito aqui, que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Observe bem, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele é a origem, por meio dele o processo e para ele a finalidade de todas as coisas. Veja, de todas, inclusive a fé. A fé vem dele. O seu processo de formação é por meio da pregação. E uma vez que ela nos leva a uma profunda convicção de que Jesus é o Filho de Deus, a fé retorna para ele na forma de certeza e de convicção. Sem fé, meus queridos, nós não podemos nos relacionar com Deus. Sem fé, nós não podemos nos relacionar com nada que seja de natureza espiritual da parte de Deus. Nós não conseguimos nem discernir as investidas do maligno e nem muito menos acessar as provisões para combater essas investidas. Então grave no seu coração esta primeira realidade quanto à origem da fé. Ela vem de Jesus. É um presente, é um dom. Agora eu queria chamar a sua atenção para um ponto que talvez a maioria de vocês não saibam. A fé tem medida. A fé tem proporção. Por mais que todos nós tenhamos o mesmo dom da fé para crermos em Jesus, a medida e a proporção dessa fé não é igual para todos. Olhe comigo, por favor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ver o segundo dos 4 pontos que lhes disse, a proporção da fé. Romanos 12, versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, pense com sobriedade, segundo a medida da fé que Deus repartiu
a cada um. Observe que aqui nós temos novamente uma evidência de que a fé vem de Deus. E que Deus reparte uma medida de fé para cada um de nós. E por que é tão importante nós entendermos isso? Porque, infelizmente, alguns motivados com boas intenções acabam não entendendo esta realidade de medida de fé com relação a seus irmãos. Alguns acreditam que um crente que tem fé, que tem convicção, é apenas o crente que age e fala como ele. Alguns chegam a desprezar os seus irmãos porque não os veem fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Preste atenção neste texto. Há uma medida de fé repartida por Deus para cada um. Não queira que o seu irmão em Cristo Jesus faça as coisas exatamente como você acha que deveria ser feito. Não se utilize como um padrão nivelador para todos os crentes. Isso não é fé, isso é orgulho, isso é soberba. A medida da fé que cada um de nós recebe é para a execução de um serviço. Cada um receberá uma medida de fé compatível com o serviço que deve realizar. E se você não estiver satisfeito com a sua medida, pode pedir a Deus que Ele acrescenta. Por favor, só não peça se você não estiver disposto a passar pelos processos que Deus usará para tornar a sua fé maior. Se você pedir, Senhor, aumenta a minha fé, saiba que não vai descer uma caixa do céu escrito fé e pousar sobre o seu espírito. Meus queridos, virão situações onde você será obrigado a exercitar a fé. A maior referência de fé que nós temos na história da igreja chama-se George Miller. E ele dizia claramente a todos os irmãos que escreviam para ele sobre como ter uma fé maior. Ele dizia assim: a minha fé é a mesma que a sua. Talvez a diferença é que ela foi mais exercitada que a sua. E ele foi humilde ao dizer talvez, porque de fato não é talvez. É fé maior, provações maiores. Fé maior, tribulações maiores. Fé maior, desafios maiores. Então preste bastante atenção se você quiser uma medida de fé maior. Porque ela não é dada por meio de um milagre instantâneo. Queria contar uma história rapidinho para vocês. Nós já estamos encerrando, daqui a pouquinho eu quero terminar. E essa história ilustra muito bem a questão da medida e da proporção da fé que Deus distribui a cada um. Haviam 2 irmãos que viviam no campo, na fazenda. Eles eram crentes verdadeiros em Cristo Jesus. Quando diz que são irmãos, não me refiro a membros da mesma família. Eram irmãos em Cristo Jesus. Viviam em fazendas diferentes. O trabalho deles era produzir no campo, para no final de semana encher as suas carroças e levar para a cidade onde seus produtos seriam comercializados. Nem sempre os 2 se encontravam durante a trajetória. Mas especificamente neste dia, os 2 se encontraram. E no ponto em que eles se encontraram, dava para ver a cidade de uma visão panorâmica. E eles conseguiram ver no horizonte uma forte chuva se formando. Os ventos foram se intensificando, o que indicava que aquela forte chuva que eles estavam vendo ainda longe da cidade, chegaria na cidade. Um virou para o outro e perguntou: o que você vai fazer agora? Se a carroça estivesse cheia de verdura, não tem problema, né? Mas e se ela estivesse cheia de farinha? O que acontece com a farinha quando ela molha? Está perdida. Então um chegou para o outro e disse assim: o que você vai fazer? E aquele que foi questionado disse: pela fé, eu vou correr com essa carroça, vou chegar a tempo na cidade antes da chuva e vou conseguir vender pelo menos uma parte do que eu trouxe. O outro olhou para ele e disse assim: eu não vou correr. Eu entendo que eu não devo ir. Eu entendo que eu devo ficar. Eu vou procurar um lugar para me abrigar e vou ver se a chuva passa a tempo de eu chegar e levar meus produtos na feira. Nesse exato momento da história, se eu perguntasse para vocês:
Qual destes dois seria um exemplo de fé? Você não precisa responder. Eu presumo que a maioria diria aquele que correu com a carroça e creu que não iria chover até chegar na cidade, não é assim? Foi fé. A ousadia da fé aí. O outro foi incrédulo. Você não viu no outro prudência. Enfim, os dois se encontram num outro dia e um está curioso para saber o que aconteceu com o outro. Aquele que foi até a cidade, conseguiu chegar lá, montou a sua barraca e mesmo tendo apenas 1 hora de feira, conseguiu vender tudo. E veio feliz, dando glória a Deus, dizendo: Deus fez um milagre na minha vida. Deus honrou a minha fé. Deus me surpreendeu. Consegui vender tudo. E ele, curioso, perguntou para o outro: e você, o que foi que fez? Rapaz, eu fiquei abrigado até a chuva passar. Quando a chuva passou, eu olhei no relógio e vi que não dava tempo para eu chegar na cidade e ainda pegar a feira. Fiquei aqui. E enquanto eu estava pensando como eu iria conseguir vender meus produtos, veio alguém que estava atrasado para a feira. Esse indivíduo me parou e perguntou se eu estava indo para a feira. Eu disse que ia e disse que era comerciante. E ele perguntou o que eu estava vendendo. E percebeu que tudo que ele queria comprar era o que eu tinha na carroça. Ele comprou tudo e eu voltei para casa com a carroça vazia. Meus queridos, a fé, em alguns momentos ela é ousada. Em outros momentos ela é prudente. Se a ousadia não for equilibrada com a prudência, nós faremos as maiores loucuras em nome da fé. Não pense que quem aceita e assume uma postura de prudente, de aguardar com paciência, está sendo incrédulo. Porque as Escrituras nos ensinam a esperar no Senhor com paciência. Há momentos que nós nos movemos no Senhor por fé e há momentos que nós devemos esperar no Senhor com paciência. Quem espera no Senhor com paciência não é incrédulo. Quem espera no Senhor com paciência não tem uma fé enferma. Quem espera no Senhor com paciência confia tanto em Deus como aquele que está sendo ousado em lançar-se em uma determinada situação. Terceiro ponto que gostaria de ver com vocês agora sim é a definição. O que é a fé? Abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 11, e lá nós encontraremos a definição do que é a fé. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Antes da carta de Tiago, Hebreus capítulo 11, verso 1. E aqui está a definição do que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é certeza do que se espera da parte de Deus e uma convicção profunda de que Deus é quem Ele diz que é e faz tudo aquilo que Ele prometeu fazer. Fé é certeza. Fé é convicção. A fé tem duas vertentes. É uma confiança tanto para obedecer o que Deus manda, como uma profunda confiança no cumprimento de suas promessas. Grave bem isto no coração. Se a fé for entendida apenas como uma expectativa no que Deus fará, é uma fé incompleta e deficiente. A fé bíblica, a fé que é um dom de Deus, a fé que vem de Jesus nos ensina estas duas coisas: obedecer o que Ele manda e esperar pelo cumprimento do que Ele prometeu. Não é à toa que nós vamos encontrar declarações extraordinárias sobre a fé no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. Esta declaração não diz respeito apenas ao fato de nos tornarmos justos diante de Deus quando depositamos a nossa confiança em Cristo. Não. Esta declaração nos acompanhará até o fim dos nossos dias. Tudo o que não é de fé
é pecado? Está escrito lá em Romanos 14, verso 23. Não existe uma maneira do crente viver neste mundo a não ser por meio da fé. Não existe, meus queridos. Portanto, a definição do que ela é certeza, é convicção de que Jesus é quem Ele diz que é e faz o que Ele diz que faz. Quarto e último ponto, a finalidade da fé. Você que está aí em Hebreus, por favor, volte uma página e vá comigo ao capítulo 10. Vamos olhar a declaração que eu acabei de fazer aos irmãos. Hebreus 10, verso 38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Observe que não é apenas o início da caminhada, é a vida do crente. E se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. A fé não é apenas para sermos justificados. A fé é para caminharmos até o fim dos nossos dias. E como lhes disse, novamente repito, tudo o que não é da fé de Jesus é visto e considerado por Deus como pecaminoso. 2 Coríntios 5, verso 7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Sabe o que isso significa? Significa que nós não enxergamos o reino espiritual o tempo inteiro. Nós não ouvimos